Investir em leilões de imóveis é arriscado? Os leilões de imóveis escondem oportunidades incomparáveis com a maior parte das modalidades de investimentos, seja de renda fixa, seja de poupança. Bom, poupança nem se fala, na verdade, mas seja o próprio mercado de ações. Mas qual é o risco efetivo dessa modalidade de investimentos? Existem riscos, não existem? É verdade que os leilões são um mundo, como dizem, né? Os preconceituosos dizem que os leilões é um jogo de cartas marcadas. Isso é verdade, não é? Quais são os riscos envolvidos? A resposta para essa pergunta é depende. Depende de dois fatores. Primeiro, o conhecimento que o investidor possui sobre essa modalidade de investimentos e a expectativa de retorno sobre o investimento, certo? Sobre o conhecimento, o que significa conhecer o mundo dos leilões? É saber identificar as oportunidades verdadeiras. É a capacidade do investidor de identificar uma real oportunidade de investimentos, né? Um erro comum entre os amadores é simplesmente analisar o preço do leilão, né, o preço mínimo que está sendo leiloado, pelo preço de avaliação ou preço real de mercado desse imóvel. Mas isso é um erro. Essa é só a primeira avaliação que você faz, né? Quando você vai analisar vai em busca de uma oportunidade, analisar uma oportunidade, você busca primeiramente aquelas oportunidades que, evidentemente, o preço já faz sentido. Bom, um imóvel que está indo ao leilão a 50% do preço de avaliação, 40% do preço de avaliação, 60% do preço de avaliação, e além disso, já com o valor de mercado acima do valor de avaliação, né? Ou que faça sentido pelo valor de arrematação que você está pretendendo investir ali, né? Mas, uma vez que você identificou um bom preço, você precisa fazer outras avaliações. Então, o risco é medido proporcionalmente ao conhecimento do investidor. Se ele sabe fazer uma análise correta dessa avaliação, certo? Então, se ele consegue encontrar as dívidas que ele vai arcar do imóvel, se ele sabe analisar as intimações dos devedores, análise dos riscos jurídicos de anulação dessa arrematação, né? Se o imóvel está ocupado, se não está, se vai demandar despejo, se não vai. Despejo não, um mandado de emissão na posse. É o termo técnico correto. Se vai demandar uma emissão na posse, se não vai, não é? E o segundo fator que depende para responder essa pergunta sobre os riscos dos leilões é a expectativa de tempo de retorno sobre o investimento. Por quê? A emissão na posse de um imóvel que você arrematou em leilões, ela pode demorar, né? A lei diz que, uma vez arrematado o leilão, o juiz expedirá um mandado de emissão na posse no prazo de 60 dias. Essa é a lei. A gente sabe que nem sempre isso é respeitado, né? É claro que, se você for capaz, de novo, de analisar uma oportunidade onde o devedor, por exemplo, tenha a ciência deste leilão, não opõe recursos jurídicos a esse procedimento, você já sabe que ali, muito provavelmente, em 60 dias, você vai ter emissão na posse. Agora, em hipóteses onde o devedor está brigando para anular o leilão, hipóteses de tribunais um pouco mais morosos que evitam de deferir a liminar para desocupação. Uma coisa é o que está previsto na lei, outra coisa é o que os tribunais efetivamente aplicam. E o tempo que o tribunal demora para aplicar. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a média de missão na posse talvez seja aí. De missão na posse, não, perdão. A média de você conseguir arrematar um imóvel, emitir na posse e revender, varia ali em torno de 6 meses a um ano. Mas existem estados que pode levar anos para o juiz analisar, né? Primeiro porque
o judiciário é sobrecarregado. Segundo, que nem todos os juízes são tão rápidos em suas decisões como deveriam. Então, certo, pela lei eu consigo um mandado para 60 dias, mas quando é que o juiz vai me expedir esse mandado? E se ele não expedir esse mandado, em quanto tempo o tribunal vai analisar o meu pedido, no meu recurso, solicitando esse mandado? Né? Então, é necessário analisar isso. Isso vai variar de estado para estado e de oportunidade para oportunidade. Correto? Então, primeiro, relembrando, primeiro, o conhecimento por parte do investidor, segundo, a expectativa de retorno sobre investimento. Se você compra para revender, existe o prazo para você conseguir vender esse imóvel, que pode demorar um pouco mais. Se você compra para alugar, talvez seja mais rápido. Tudo vai depender da liquidez desse imóvel que você também precisa analisar com antecedência. De nada adianta você arrematar um imóvel, uma super oportunidade, olhando somente pelo preço, um imóvel a 50%, a 60% do valor de mercado, se ninguém quer comprar esse imóvel. Né? Se é numa região que ninguém vai comprar, se é perto de uma favela, onde as pessoas não adquirem os imóveis, têm medo de morar ali. Né? Se é num bairro muito afastado de uma cidade onde as pessoas não tem interesse em imóveis afastados, né? Diferentemente da cidade de São Paulo, por exemplo, uma cidade dormitório próxima, por exemplo, Barueri, você sabe que tem uma liquidez boa, dependendo do imóvel, né? Bairros de classe média alta em São Paulo, sabemos que tem uma liquidez alta, né? Então é necessário analisar esse tipo de coisa para analisar o risco daquele leilão específico. Mas, se nós falarmos do investimento como um todo, não. Em geral, os leilões não são um investimento arriscado. Por quê? Porque para investir, você tem que saber o que você está fazendo. Não seja um aventureiro e faça sem saber. Isso vale não só para os leilões de imóveis, vale para qualquer investimento. Renda fixa, renda variável. Se você não souber exatamente o que você está fazendo, ou você precisa estudar antes de fazer, correto? Ou você precisa contratar alguém especializado, um agente de investimento, no caso dos leilões, um consultor de leilões, um consultor de investimento em leilões. Então, os investimentos em leilões são extremamente seguros se você souber o que você está fazendo. Mas tá, vamos assumir a hipótese de que eu entrei numa fria. E agora? Tudo deu errado. Né? O que pode acontecer se tudo der errado? Você, de repente, investiu sem saber exatamente o que estava fazendo, não estudou previamente, ou você não contratou alguém especializado em leilões, um consultor de leilões. O que pode acontecer? Eu vejo três possibilidades do que pode acontecer de ruim, né? Primeiro, você pode arrematar um imóvel com dívidas que você não conhecia. Isso é comum. Isso é comum evidentemente, entre os que não sabem do que estão fazendo. Por exemplo, uma dívida de condomínio que estava inserida no edital e você não analisou corretamente. Uma dívida de alienação fiduciária. Uma dívida de IPTU que estava inserida no edital e você também não viu. Ou você arrematou um imóvel em leilão sem as devidas intimações dos credores hipotecários e a hipoteca vai continuar inserida na matrícula do imóvel. Não é você que vai propriamente assumir essa dívida, mas o imóvel vai continuar respondendo por essa dívida. Né? A segunda, uma demora muito longa para ser emitido na posse do imóvel. A gente já falou aqui, você arrematou um imóvel onde o devedor está tentando sucessivos recursos jurídicos para se manter no imóvel. Ele está fazendo de tudo para ficar lá. A menos que seja uma oportunidade muito boa e que você tenha condições de esperar o exaurimento de todas as possibilidades, né? Não faz sentido você entrar nessa oportunidade. Deixa de lado. Os leilões de imóveis acontecem praticamente todos os dias com oportunidades muito boas. Não tem necessidade de, analisando um leilão e você vê que tem ali um ocupante que está criando problemas, um ocupante problemático, não tem necessidade de você comprar essa briga. Né? A menos, evidentemente, que seja algo que você tenha ciência e um risco que você queira assumir. Certo?
E o terceiro é a anulação do leilão. Então vamos dizer que você entrou num leilão que por algum motivo, alguma irregularidade por parte do leiloeiro ou por parte do juiz, uh, ou por parte do próprio exequente, alguma dívida prescrita que foi reconhecida posteriormente. Enfim, aqui podem ocorrer inúmeras hipóteses que venham a anular o leilão. O que acontece se anular esse leilão? Esse risco existe. É claro que você vai analisar previamente esse leilão e vai identificar se existe ali um risco relevante ou não. E vai decidir se isso faz sentido para você. Mas ainda que isso venha a ser anulado, ainda que essa arrematação venha a ser anulada, o que vai acontecer? Você vai receber o dinheiro de volta atualizado. Tá certo? Isso é muito mais seguro do que um investimento em ações, por exemplo. Onde é comum as pessoas perderem tudo que investiram, perderem todo o investimento. Você coloca o dinheiro numa renda variável, seja ela qual for, e de repente o dinheiro vira pó. Né? Isso não acontece nos leilões de imóveis. O que pode acontecer nos leilões de imóveis é você assumir um imóvel, arrematar um imóvel com dívidas que você não conhecia. Isso pode acontecer, aí você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro, por isso que é importante que você saiba exatamente o que você está fazendo. Né? Conheço casos de pessoas que arremataram imóveis em leilões judiciais por dívida de condomínio e era um leilão de direitos sobre o imóvel. E ali, ele acabou arrematando pelo preço de avaliação e depois descobriu que esse imóvel tinha dívidas com o banco. Né? As dívidas de alienação fiduciária. A gente vai falar um pouco sobre isso nos nossos vídeos, no nosso canal. Então, esses são os riscos que os leilões de imóveis podem apresentar. Novamente, são riscos limitados e riscos que são muito mitigados caso você saiba exatamente o que você está fazendo. Né? E mais ainda, são riscos muitas vezes, a depender do capital que você tem disponível e do tempo que você tem disponível para retorno sobre o investimento, que são superáveis, que são absolutamente mitigáveis e trabalháveis. Né? Você tem condições de esperar, se faz sentido para você esperar, muitas vezes vale a pena. Né? Vale a pena, porque não raro o lucro nos leilões de imóveis já vem na própria arrematação. Você arrematar um imóvel a 50% do preço, você já está lucrando. Se você colocar esse imóvel para alugar, seja colocar ele para vender, um imóvel que tenha liquidez, você vai ter lucro. Com certeza você vai ter lucro. Né? Se você souber o que está fazendo, novamente. É importante sempre frisar isso. Né? Não seja um aventureiro, estude bem antes ou contrate uma ajuda especializada. Se você gostou do nosso conteúdo, segue o nosso canal, ativa as notificações para ser informado dos novos vídeos. Acesse o nosso site, que está aqui embaixo na descrição, e baixe o nosso e-book também, Lucrando com Leilões de Imóveis, para você saber um pouco mais sobre esse mundo de investimentos e leilões. Tá bom? Um abraço e até a próxima.